Olá, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao estudo bíblico da comunidade Anaví, Dando prosseguimento, tinha falado durante uns 3 dias, nós iniciaremos hoje, estaremos lendo, capítulo 23 do Evangelho de São Lucas, já se aproximando do fim do Evangelho de São Lucas, que espero que você tenha nos acompanhado durante todo este processo, de todo esse Evangelho, que é um evangelho riquíssimo, Fala muito da misericórdia, que fala muito do Espírito Santo. Então, espero que vocês tenham acompanhado até aqui. Vamos iniciar com uma oração do Espírito Santo sobre cada um de nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, vem iluminar os nossos pensamentos, iluminar a nossa mente, que tudo aquilo que nós iremos fazer seja para a honra e glória do Teu nome, ó Senhor. Nós os pedimos o vosso discernimento, a vossa fortaleza, a vossa sabedoria, todos os dons sobre cada um de nós. Pedimos as bênçãos que vêm dos céus, através deste Espírito Santo, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Amém. Amém? Capítulo 23 do Evangelho de São Lucas. Pegue também sua Bíblia, sua caneta, sua agenda. Toda a multidão se levantou e conduziram-no a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo nossa nação, impedindo que se pagassem os impostos a César, e pretendendo ser rei Cristo. Pilatos interrogou: és tu o rei dos judeus? Respondendo ele, declarou: tu o dizes. Pilatos disse então aos chefes dos sacerdotes e às multidões: não encontro nesse homem motivo algum de condenação. Eles, porém, instigavam: ele subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. A essas palavras Pilatos perguntou se ele era galileu, e certificando-se de que pertencia à jurisdição de Herodes, transferiu a Herodes, que naqueles dias também se encontrava em Jerusalém. Vendo a Jesus, Herodes ficou muito contente. Havia muito tempo que queria vê-lo, pelo que ouvia dizer dele, e esperava ver algum milagre feito por ele. Interrogou-o com muitas perguntas. Ele, porém, nada lhe respondeu. Entretanto, os chefes dos sacerdotes e os escribas lá se achavam, acusando com veemência. Herodes, juntamente com a sua escolta, tratou-o com desprezo e escárnio. Vestindo-o com a veste brilhante, o mandou novamente a Pilatos. E nesse mesmo dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos entre si, pois antes eram inimigos. Jesus, ele é conduzido primeiro a Pilatos. E Pilatos, sabendo que ele era galileu, da jurisdição de Herodes, manda para Herodes. Herodes já há muito tempo queria ver Jesus, porque escutava os milagres que Jesus fazia, escutava relatos dos milagres que Jesus fazia e queria ver algum desses milagres. Para que a gente também entenda que não é só a questão dos milagres que convertem as pessoas. Pilatos, ele viu um relato de vários milagres realizados por Jesus. Ele se admirou e perguntava quem era esse Jesus. Será que era João Batista que ele tinha mandado decapitar? Será que era um profeta? E ele sabia que Jesus era uma pessoa diferente, que realizava milagres. Mas aqueles milagres não foram suficientes para converter o coração de Herodes. Então, que a gente possa compreender que os milagres, eles não convertem as pessoas. O que converte as pessoas verdadeiramente é o conhecer a verdade. Se nós conhecemos a Cristo, que é a verdade, sim, nós seremos convertidos. Agora, se nós só ficamos sabendo dos seus milagres, isso não será suficiente para abrir o coração daqueles que não querem crer. Depois de convocar os chefes dos sacerdotes e os chefes e o povo, Pilatos disse-lhes: vós me apresentaste este homem como agitador do povo. Ora, eu me interroguei diante de vós, e não encontrei neste homem motivo algum de condenação, como o acusais. Tampouco Herodes, uma vez que ele me enviou novamente a nós. Como vedes, este homem nada fez que mereça a morte.
por isso eu soltarei, depois de o castigar. Mas devia, por ocasião da festa, soltar-lhe alguém. Eles, porém, vociferaram, todos juntos: morra este homem, solta-nos Barrabás. Este último havia sido preso por um motim na cidade e por homicídio. Pilatos, querendo soltar Jesus, dirigiu-se de novo à palavra. Mas eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Pela terceira vez disse: que mal fez este homem? Nenhum motivo de morte encontrei nele. Por isso o solto depois de o castigar. Eles, porém, insistiam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado. E seus clamores aumentavam. Então Pilatos sentenciou que se atendesse ao pedido deles, e soltou aquele que fora posto na prisão por motim e homicídio. E eles reclamavam quanto a Jesus e entregou ao arbítrio deles. Enquanto o levavam, tomaram certo Simão de Cirene, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz para levá-la, atrás de Jesus. Grande multidão do povo o seguia, como também mulheres, que batiam no peito, se lamentando por causa dele. Jesus, porém, voltou-se para elas e disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmos e por vossos filhos. Pois eis que virão dias em que se dirá: felizes as estéreis, as entranhas que não conceberam e os seios que não amamentaram. Então começarão a dizer: as montanhas caem sobre nós, e as colinas cobri-nos, porque se fazem assim com o lenho verde, o que acontecerá com o seco? Eram conduzidos também 2 malfeitores para serem executados com ele. Chegando ao lugar chamado Caveiro, lá o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. Depois, repartindo suas vestes, sorteavam. O povo permanecia lá, olhando. Os chefes, porém, zombavam e diziam: a outro salvou, que salve a si mesmo. Se és o Cristo de Deus, o eleito. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se e traziam-lhe vinagre, e diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E havia uma inscrição acima dele: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores, suspenso à cruz, o insultava, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro, tomando a palavra, o repreendia: nem sequer temes a Deus, estando na mesma condenação? Quanto a nós, é de justiça pagamos por nossos atos, mas ele não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando tiveres com teu reino. Ele respondeu: em verdade eu te digo, hoje estarás no paraíso comigo. Tendo uma pausa aqui para a gente refletir um pouco. Jesus que carregava a cruz em direção ao Calvário, com sofrimentos extremos, sem merecer. Às vezes a gente passa por dificuldades, por sofrimentos, e a gente fica até assim pensando, meu Deus, o que foi que eu fiz para merecer? Quanto Jesus sofreu muito mais que nós, e sem merecer nada, porque Jesus é o único digno de adoração. Ele é o Deus que nos criou, e mesmo assim foi entregue a Pilatos, e várias vezes Pilatos tentou soltá-lo, não porque acreditasse em Jesus, mas porque não via nele crime nenhum, né? E aquelas pessoas cada vez mais aumentavam sua voz, pedindo para que o crucificasse, rejeitando o seu Salvador, rejeitando aquele que fora profetizado desde o princípio, que iria salvar Israel. E aquele povo o rejeitou, como ainda continua rejeitando hoje.
todos aqueles que não aceitam Jesus como seu Senhor, como Cristo. E aqui Jesus ele se tornara bem conhecido. Então nenhum daqueles estavam enganados, todos já sabiam o que se dizia de Jesus. Todos sabiam que se dizia que ele era o Cristo. E é isso a zombação dos chefes, dos sacerdotes, dos soldados e até mesmo de um daqueles que estavam presos junto com ele. Sabia que Jesus era o Cristo, se dizia que era o Cristo, mas não acreditavam em suas palavras. O outro que estava crucificado junto com Jesus, ele reconhece, diz: Jesus, lembra-te de mim para entrar no paraíso. E aquele conseguiu a salvação nos últimos instantes da sua vida. Para que nós saibamos que, por pior que sejamos nós ou as pessoas, sempre Deus dá a oportunidade delas se arrepender. Certo? Aqui, esse ladrão cometeu os maiores crimes, porque aqui os maiores crimes eram punidos de crucifixão. Os outros crimes eram outras penas. A crucifixão era a pena máxima, só para aqueles piores. Então, esse aqui foi um dos piores, teve uma das vidas piores. Mas nos últimos instantes da sua vida, reconheceu quem era Jesus e pediu seu perdão, né? E recebeu. E Jesus prometeu que ele estaria lá no paraíso com ele nesse mesmo dia, né? Era já mais ou menos a hora sexta e houve trevas sobre a terra inteira, até a hora nona. Tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isto, expirou. O véu do templo, ele separava o santo do santo dos santos. O santo dos santos era o local onde ficava a Arca da Aliança, é onde estava a presença de Deus. E no santo era onde as pessoas estavam lá para prestar o seu culto. Quando o véu do templo se rasga, significa que agora as pessoas têm acesso a Deus, acesso à salvação. Cristo foi aquele que rasgou o véu para que nós tivéssemos acesso a Deus. A gente faz uma comparação como se fosse uma ponte. A partir do momento da morte de Jesus, essa ponte foi erguida e nós conseguimos atravessá-la e chegar a Deus. Antes da morte de Jesus, nós não teríamos como ter este acesso a Deus. Existia este véu, essa parede intransponível, que nós não poderíamos chegar a Deus por melhores que nós fôssemos, né? Por assim dizer. Mas através da morte de Jesus, este véu se rasga. E Deus derrama sua misericórdia sobre nós, como aquele sangue que jorrou do lado aberto de Jesus. E nós podemos ter acesso ao Senhor. O centurião, vendo o que acontecera, glorificava a Deus, dizendo: realmente este homem era justo. E toda a multidão que havia corrido para o espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltou batendo no peito. Todos os seus amigos, bem como as mulheres que haviam acompanhado desde a Galileia, permaneciam à distância e observando essas coisas. Eis que havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não concordara nem com o desígnio, nem com a ação deles. Era de Arimateia, cidade dos judeus, e esperava o reino de Deus. Indo procurar Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e descendo, envolveu no lençol, e colocou uma tumba talhada na pedra, onde ninguém ainda havia sido posto. Era o dia da preparação, o sábado, começava a luzir. As mulheres, porém, que vieram da Galileia com Jesus, haviam seguido a José, observaram o túmulo e como o corpo de Jesus fora ali depositado. Em seguida voltaram e prepararam aromas e perfumes, e no sábado observavam o repouso prescrito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Não deixe de curtir e compartilhar este vídeo com seus familiares, nas suas redes sociais.
Que Deus abençoe e nos conduza. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.